Boa noite, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Arquitetando com Patrícia Tótaro, comigo. Na quinta-feira, nosso dia intergaláctico de arquitetar, o dia mais divertido da semana. E hoje temos um convidado super especial. Mantendo o compromisso desse canal em trazer sempre tendências e ações práticas para a sua academia, eu fico muito feliz em contar para você que o Carlinhos Califórnia é meu convidado essa noite. Ele é CEO da Rede de Academias Califórnia, CEO da Cross Life e CMO da Wall Life. Além disso, ele não colocou para eu falar, mas ele é palestrante internacional de vários eventos de gestão de academias e nós estivemos juntos na HFA, antiga IRSA dos Estados Unidos esse ano, e juntos palestramos e juntos também assistimos muitas palestras a respeito do assunto do momento em tecnologia, que é inteligência artificial. E eu convidei para vir contar aqui na prática como é que ele sugere que aplique inteligência artificial na sua academia. Seja bem-vindo, Carlinhos. É sempre um prazer estar com você, Pati. O teu chamado sempre para gente, eu estou falando para gente, porque seja para mim ou qualquer pessoa do mercado, né? Sempre quando você chama para alguma coisa, é mais do que uma obrigação aí por toda a gratidão que a gente, por mercado fitness, tem por você e por tudo que você faz para a gente. Então, sempre que precisar, principalmente de mim, você pode contar que eu vou estar aqui com você e trazendo um assunto que é muito legal aí para toda essa sua audiência, né? Muito obrigada pelas palavras mais que gentis. Agora eu já comecei até a esquecer o que eu ia te perguntar, porque eu já fiquei feliz. Mas assim, estava contando aí na introdução, né, do quanto despertou para mim. Eu sei que para você não era novidade, mas o nosso momento lá na HFA, antiga, eu chamo ainda de HFA, antiga IRSA, para o pessoal saber o que é a de Las Vegas. O quanto despertou para mim a questão que inteligência artificial nas academias já está muito mais desenvolvida do que eu imaginava. E daí, gente, este ser super inteligente, simpático e competente, na palestra que deu lá em Las Vegas, acabou pegando e falando isso lá no momento que a gente teve para falar. E aí, me conta, em que pé está, né? Como é que você vê a IA, a inteligência artificial, no dia a dia das academias atualmente, Carlinhos? Quando a gente olha, eu acho que tem alguns cenários, Pati. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, eu acho que, e falando de inteligência artificial, poucos players ainda estão utilizando a inteligência artificial, né? E muitas vezes há um jeito errado de entender o que é inteligência artificial e o que é bot. São coisas Ah, totalmente distintas, né? Eu sempre falo o seguinte: você quer saber o que é um, o que é outro? Faz cascata de pergunta, faz três perguntas ao mesmo tempo. Se ela ah. não condensar as três perguntas, né, e te responder de uma única maneira, esquece, porque isso não é inteligência artificial, isso é um bot. Né? Isso talvez seja a maneira mais simples, talvez você descobrir o que é um e o que é outro. Né? Mas, de uma forma genérica, bot é aquela situação que você faz uma pergunta, você tem uma resposta. Você faz uma pergunta, você tem uma resposta. E as respostas já são pré-fixadas, né, de acordo Gente que com as escreve conteúdo. perguntas que você já vai escolhendo, né, porque são perguntas induzidas, né, e quando você olha para a inteligência artificial, não, né, inteligência artificial, ela, a partir do processo de treinamento, da maneira ao qual ela for treinada, né, eu sempre falo isso, o ser humano, a inteligência artificial é como um ser humano, Uhum. né? Do mesmo jeito que você tem que pegar e treinar um assistente, que você tem que treinar um consultor de vendas, que você tem que treinar um professor, a inteligência artificial também precisa ser treinada. Quanto mais informação ela tiver sobre o seu negócio, sobre o mercado, mais assertiva ela vai ser nas respostas. Só que aí você tem uma grande diferença. Você treinou uma vez, você não precisa treinar novamente. Não precisa Né? fazer treinamento sábado e domingo para durar até quarta-feira, né? Exatamente. E você também tem outra coisa, né? Hoje, né, eu acho que no nosso mercado, Pati,
você tem uma questão muito grande que é o quê? Né? É a entrada e saída de novos colaboradores. Porque Sim. cada vez que entra um novo colaborador, já vai precisar ser treinado novamente. Né? Então, inteligência artificial é só esse processo. E aí, quando você olha para o nosso mercado, né, você ainda vê, como eu falei, né, você tem um cenário que as pessoas elas ainda confundem essa relação e também tem uma outra situação, pessoas que, inteligência artificial está no momento que muita gente que não sabe muitas vezes o que é inteligência artificial de uma maneira mais aprofundada, né? Que é meu Sai caso. desenvolvendo ou pegando desenvolvedores, né, e pedindo para fazer sua inteligência artificial. Só que com pouco conhecimento do ponto de vista de estrutura, com pouco conhecimento científico sobre a questão de inteligência artificial. E isso pode ser um grande erro. Né? Então, ou seja, a gente sabe que existe vários bugs também dentro da inteligência artificial que Sim. ela pode delirar e trazer informações que muitas vezes não tem nada a ver com o teu negócio. Né? Então, assim, é Sim. algo muito sério, algo muito novo. Na grande maioria dentro do nosso mercado, poucas pessoas estão usando a inteligência artificial de maneira correta. Né? E tem Uhum. muita coisa, tem muita diversidade de caminhos e de departamentos que ela pode ajudar no processo do dia a dia. Né? Eu falo o seguinte: tudo que é rotina, né? Tudo que é processo que você precisa ficar repetindo, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista operacional, você pode trazer para dentro da inteligência artificial. Então, quando a gente olha para o mercado como um cenário, eu acho que ainda ele tá engatinhando nesse processo, né? Então, o nosso mercado ele vem se desenvolvendo muito, porém, a inteligência artificial não é tão recente, né? A empresa que cria, que desenvolve os nossos agentes, para você ter noção, o CEO da empresa mexe com inteligência artificial desde 2004, né? Caramba! Então, olha, só que ele sempre trabalhou em empresas enterprise, Tá. né? Agora que ele está vindo para um mercado que é um mercado novo, como é o mercado de academias, né? A gente fala do mercado, mas é um mercado novo, né? Ainda é um mercado que você tem poucos players num formato enterprise, né? Então, ou seja, tem muita coisa para descobrir ainda, muita coisa para aprender. Eu acho que com o tempo, como qualquer tecnologia, vai se tornar cada vez mais acessível de se desenvolver um projeto, né, para dentro da academia e fazer com que isso, de alguma maneira, você consiga melhorar os processos, seja eles operacionais, sejam eles estruturais, enfim, todos os processos que a gente sabe e conhece muito bem que tem no dia a dia de uma academia. É, eu acho que eu vejo, assim, o meu grande entusiasmo depois que a gente voltou e depois também que eu conversei pessoalmente com você sobre esse assunto e de assistir também sua palestra, minha grande animação do uso, né, e de ensinar o mercado a usar, dar aí os insights, é que tem vários pontos na academia que elas podem ser usados. Todo mundo logo pensa em vendas, né, mas tem a questão administrativa, tem a questão, indo para a minha área, tem a questão da gestão dos espaços no sentido de saber quando um equipamento vai estragar ou saber quando uma lâmpada vai queimar e já avisar o gerente daquela unidade antes. Tem a questão de treino, você tem assim vários aspectos que você pode usar. Conta para o pessoal o que que são os agentes. Legal. A gente vai criando multi-agentes, né? Então, ou seja, cada agente ele tem eu vou trabalhar dessa maneira, de tentar trazer para uma linguagem bem simples aí com relação à usabilidade, tá? Ele tem Assim, uma uma linguagem para eu função. entender, tá? Não, que isso, Pati. Cada agente tem uma função, tá? Então eu vou pegar o agente que a gente criou para fazer vendas,
né? Então, eu vou até trazer um case que é fresquinho aqui internamente, né? A gente tem, pegando todas as nossas unidades, a gente tem 20 e poucas consultoras de vendas, né? Então, esse mês, o nosso agente, ele ficou de vendas, né? No caso, a nossa agente, que ela chama Úrsula, né? Então, por causa do urso, enfim, Claro. então a Califórnia então chama a Úrsula, ela ficou em segundo lugar no ranking, né? Ela vendeu mais do que 19 outras vendedoras. Uau! Detalhe, Pati, detalhe, sem nenhum tipo de contato ou intervenção humana em todo o processo. Como assim? Zero. Ela recebeu o contato via tráfego, Uhum. iniciou a conversa, descobriu a necessidade desse cliente, contornou as objeções desse cliente. Esse cliente falou sim, ela acessou o sistema, pegou os dados desse cliente, mandou um link de pagamento para esse cliente. O cliente fez o link de pagamento, ela já mandou o contrato, mandou boas-vindas e já agendou o treinamento dele com o professor, de Me- ponta a ponta. Só a única intervenção que teve foi programá-la pela primeira vez. Só, treinar, né? Como eu falei, ela precisa ser treinada, né? Tá. E aí, olha que legal, a gente rodou um protocolo semana passada, Uhum. a gente rodou um protocolo para entender por que que ela não ficou em primeiro lugar. Tá Quais certo. foram, quais foram as objeções que ela teve e que talvez ela não conseguiu contornar? Quais vão ser as técnicas que ela vai usar de diferente para esse mês? Porque a meta dela é ficar em primeiro lugar esse mês, conforme o resultado das outras pessoas. Então, assim, olha onde você chega. E aí, quando eu falo, Paty, acho que eu conversei com você isso lá em Las Vegas, quando você olha o ponto de vista de usabilidade da inteligência artificial, está no nível muito operacional ainda. Tá. Está no nível apenas, beleza, para quem está usando bem, eu vou fazer um agente de vendas. Aí, Uhum. beleza, ele vai fazer vendas, mas espera, não é só sobre vendas. Sim. Como ele melhora a performance de vendas, como dessas pessoas que compraram, né, dessas pessoas que compraram, quais eram os objetivos dessas pessoas. A partir desses objetivos, que criativos que eu posso criar para ter maior impacto no tráfego, né? Do tráfego que eu criei, quais foram, né, da geração de tráfego, qual foi o criativo que gerou. Cara, você consegue fazer uma análise, uma estruturação estratégica para dentro do teu negócio a partir do momento que em alguma em alguma das fases você tem inserido inteligência artificial. Você começa a cruzar dados, você começa a brincar, Uhum. né, de uma maneira muito estratégica para dentro do negócio. É fantástico, Paty. Eu ia dizer outro F. Nossa, é muito fantástico, né? Já imaginou? Ah, não, e olha só, né? Isso, o que gera tempo para nós seres humanos fazermos o que nós sabemos fazer, que é ter empatia e direcionar e trazer novidades para a inteligência artificial trabalhar no operacional. Isso é lindo. Você fez todo o fluxo. E Tempo aí, você de é um agente de marketing também. É isso. Na realidade, aí você vai puxando, né? É É. louco porque eu brinco que não é nem o céu é o limite, é o bolso é o limite, né? Porque você começa a viajar e querer desenvolver um monte de agentes e né, ainda Ah, não é uma tecnologia tão barata, né? ah. Mas aí a gente começa a entender como que eu posso evoluir
na performance interna, do ponto de vista de pegar, como eu falei, problemas, e que não, talvez não sejam problemas, né, mas situações rotineiras Tá? que você consegue automatizar esse processo através da inteligência artificial, né? Então, marketing, né? Quando você fala marketing, a partir do momento que é o que eu falei, você gerou um tráfego através disso, né? A partir do Uhum. momento que você tem mapeado tudo esse processo de tráfego, eu consigo, mais uma vez, eu consigo saber qual é o criativo que tem maior nível de eficiência para trazer. A partir daí, eu consigo programar para ela me criar os criativos que estão alinhados, né, com aquele modelo que deu maior performance. Então, eu vou pedir para também me criar, né, o script, né, que eu preciso, a copy que eu preciso ter e qual dessas copies que mais convertem. Posso pedir para me cruzar os dados, o que a gente chama, né, geralmente de teste AB, né? Aham. E me cruzar esses dados e me dar o resultado de como que eu posso melhorar minha performance a partir desses dados, né? Então, eu consigo mapear várias frentes, e a partir daí tomar decisões ou criar uma jornada, né, mais assertiva. Se eu não me engano, foi ontem, tá? Stop, se eu não me engano, foi ontem, eu vi isso em algum grupo, mas já saiu alguma coisa falando que o Meta, através de inteligência artificial, já faz o tráfego. Você coloca lá uma imagem e ele já te entrega o tráfego pronto. Né? É. Então, ou seja, isso literalmente é isso que eu estou falando. É uma leitura de desempenho, né? Ou seja, ele consegue te entregar pronto, fazer com que você tenha um custo menor, uma eficiência maior, que isso é o que muitas vezes a gente fica, né? Você faz tráfego, se você não tem um bom gestor de tráfego, você fica sempre ali, tentando, putz, será, putz, esse mês não rolou? Será que não deu certo? Será que foi o criativo? Né? Será que foi o público? Enfim, esse é um dos pontos, tá, Paty? Mas assim, você pode ter vários agentes. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? A gente tá com um agente que é um coach, né, da parte de treino. Então, assim, eu Tá. consigo parametrizar desde o momento que o aluno entrou na academia. Então, ele fez um log de catraca, eu tenho Uhum. esse dado, ele acessou o app, acessou o treino X, né? Tá. Então, eu sei que ele foi no dia 5, né, na academia, dia 5 à tarde, e fez peito. Né? Tá. Então, com esses dados deles, existem outros, estou só pegando um resumo aqui que a gente fez. Então, eu sei que ele treinou peito, então eu consigo saber que no outro dia ele vai treinar costas. Pelo log dele, eu sei que horário que eu posso mandar um push para ele de mensagem, porque eu sei que está próximo do horário dele vir na Pode ir para academia. academia. Uhum. Eu consigo, como ele fez peito um dia anterior, eu consigo perguntar para ele, e aí, tá sentindo dor no peitoral? Né? Que tal fazer? Posso sugerir, se ele falar sim, eu posso sugerir alongamentos para ele fazer antes do treino. Tá. Né? Eu posso virar para ele, olhar a partir do momento que eu vejo os treinos que ele fez, a sequência dos treinos que ele fez. Pô, tô vendo que você fez esse mesmo treino de costas já durante as 3 semanas. Posso te passar um novo treino de costas para hoje? Né? Topa fazer um treino? Então, assim, a gente cria, parece que não, mas se você for ver, Pati, olha o que eu estou falando. Talvez Exato. através da inteligência artificial, a gente está humanizando mais ainda o processo de A gente tá comunicação com o nosso cliente. A gente está melhorando exponencialmente a experiência do cliente com a academia, porque é humanamente impossível, a menos que seja um atendimento um para um, que é outro custo de atendimento, é humanamente impossível seus professores de sala saberem o que cada um treinou ontem. É, ter o número de interações que o seu. Como é que a gente chama, o A amiguinho? gente, O no agente? caso é o Ah, mas ele não tem. Bernardo.
a A consultora é consultora é a Úrsula Úrsula. e o nosso coach chama Bernardo, porque Bernardo significa grande urso. E a gente também colocou como Bernardo. Perfeito. Então, Então, o que o Bernardo, né, o atendimento que o Bernardo vai dar libera o tempo do professor de sala de ter aquele contato pessoal com cada um, né? Ao invés de olha virar que um legal gerador de isso, Paty. dúvidas, melhora muito a Olha experiência. olha que legal isso, né? É, isso foi sátiro. Fui visitar, fazer uma visita técnica em uma das unidades. Aí estou eu lá com o líder da unidade, e aí um aluno antigo nosso, ele virou assim, saiu da esteira, e aí falou, fala Carlinhos, como que você tá? Eu falei, cara, tudo bem, pô, quanto tempo, não sei o quê. Ele falou, ó, você sabe que eu sou chato, mas quando tem que elogiar, eu elogio. Né? Ele falou assim, cara, eu não vi ele aqui ainda, né? Mas eu sei que muitas vezes tem professores que não são do nosso horário e mexem com o nosso treino. Eu queria elogiar o Bernardo, cara, que cara atencioso, né? Eu comecei a dar risada. Ele falou, pô, o que foi, né? Eu falei, cara, é a nossa inteligência artificial. Não, ele é impossível, cara. Né? Pô, o cara sabe o que eu treinei, cara. Né? O cara me mandou mensagem cobrando porque eu não vim na academia. Né? Eu falei, cara, é a nossa inteligência artificial. Ele falou, porra, cara, que legal. Então, assim, o cara, ele veio elogiar O a nossa professor inteligência, Bernardo, olha que Bernardo. Né? gente, nesse Então, exato momento, eu vou fazer o seguinte: acabando aqui o nosso podcast, eu vou entrar em algum link do Instagram da Califórnia, eu vou me matricular, vou me matricular e eu quero ser atendida pelo Bernardo, vou gravar tudo para mostrar como é que é essa experiência. Porque é sensacional isso. cara, Paty, Você é conta, muito bom, legal. você contou para ele, mas é uma coisa que você deixa explícito, por exemplo, a Úrsula, ela explicitamente conta para a pessoa que a pessoa está conversando com uma inteligência artificial ou não? Não. Não, ela começa a conversar e E as vai pessoas perguntam falando. se ela é ou não. Algumas perguntam, tá? Tá. Esses dias foi um barato, porque eu tenho mania de entrar e ficar fazendo teste, né? É, o que eu vou Então, fazer assim que a gente acabar aqui, tá? eu entro e vou fazendo o teste. Aí eu falei, mandei, ela falou, pô, eu falei, por que que você me indica fazer academia? Ela falou, não, porque é bom para a saúde e tal, me explicou, fez toda a explicação. Falei, mas o meu problema não é condicionamento físico, né? Eu terminei um relacionamento, eu tô precisando arrumar uma namorada, né? O que você me fala? Ela falou, você sabia que na academia é um lugar que sim, através você vai para procurar saúde, condicionamento físico, mas você vai para conhecer pessoas também. E talvez, a partir do momento que você conhece outras pessoas, talvez você ache o seu grande amor. A partir do momento que você começou, entrou na Califórnia. E, caraca, velho, me Gente, eu não. contornou a minha objeção assim de uma maneira que eu falei, E assim, as vendedoras físicas, elas têm algum tipo de resposta para essa pergunta? Eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar uma namorada, porque eu fico imaginando que elas provavelmente, se ouvissem isso, elas iam ficar sem graça e não iam conseguir contornar tão rapidamente essa objeção. não, a primeira reação, isso colocando a gente, né, Paty, que a gente já é vacinado com todo tipo de pergunta, né? Se você É, recebe uma pergunta dessa, você vai, né? E olha que louco, Paty, a né? gente vai Fazer deixar a mais um. emoção, né? A emoção pensar e a gente não vai raciocinar rápido, porque a emoção falou. A nossa IA não tem emoção. Que Nada, louco. Você ia falar o né? quê? Mas olha que louco isso, tá? Que aí é um outro ponto que faz toda a diferença para a gente aumentar, que eu falei, né? Ela ficou em segundo dentro de todos os nossos consultores de vendas. A gente, eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que é esse número. Eu lembro que a gente estava demorando para gerar o primeiro contato de média, tá? Uhum. Quando a gente tinha um bot, porque tem que acionar o bot, e aí muitas vezes ele entra num fluxo,
né? Chega um momento que talvez para e vai para um humano, né? Então, desde esse início até chegar no humano, a gente estava falando, se eu não me engano, dava mais ou menos do início do fluxo até que ela começava a falar com o bot, até chegar no humano, em torno de 10 minutos e alguma coisa. E a gente sabe que precisa ser 3 minutos, né? A gente, o tempo de contato, né, tá 3 pontos, se eu não me engano agora 3,63 segundos. Que lindo. Então, é absurdo a velocidade que você clica para falar com alguém que você já vem com um retorno. Então, assim, mais Bom, uma vez, você vai tirando gaps que a gente claro. sabe que acontece, e não acontece por uma relação de ingerência, de má vontade, é porque Não, muitas não. vezes está atendendo outra pessoa, não tá, né? Ele entra no fluxo de espera e muitas vezes demora mesmo, né? Então, Eu é o que a gente aproveito está falando, não tem, você pode colocar várias pessoas ao mesmo tempo que o Bernardo vai atender todo para mundo e de atender forma todo mundo. individualizada, entendeu? É o momento que eu paro para pedir desculpas, que todas as pessoas que me mandam no Instagram alguma questão de solicitando, projeto, tudo, eu demoro um dia para responder, porque em geral eu olho uma vez por dia meu Instagram. Então já peço desculpas, mas vou tentar ver como é que eu viabilizo uma agente da Paty, para a gente facilitar isso. Porque ninguém é realmente, todos nós gostamos de ser atendidos muito rapidamente hoje. E a hora que você está com os humanos, mesmo que você tenha, que obviamente não é meu caso, mas uma academia tem um departamento comercial, também é limitado o número de pessoas. É lindo, lindo. Eu ainda estou viajando na questão de eu quero arrumar uma namorada. Estou ainda viajando na resposta, imaginando qualquer pessoa o que falaria nesse momento. Não, ó, aqui, ó, até vim pegar os dados aqui, ó, tá? Fala. Vou lá, estou trazendo os dados reais aqui. Ó. Tempo de eficiência operacional. A gente tinha um tempo, eu errei feio aqui, tá? Tempo médio de atendimento, 1h47. Entre começar e terminar, caiu para 1 minuto e 32 segundos, tá? Então, ou seja, respostas, a gente tinha 86% de respostas. De 100% a gente conseguia atender 86% e acabava perdendo algumas. Claro. Hoje é 100%, né? Sim, Então, exatamente. Então, assim, nota de eficiência, que a gente chama CSAT, né? Então, ou seja, atendimento, todo mundo, que tem aquelas estrelinhas, todo mundo que é atendido, até agora deu 5 de 5, né? caramba. Então, é surreal, né? Então, assim, a conversão de vendas de leads, a gente tinha uma média online de 13 a 15% e a gente Tá. está batendo 41% de conversão com a inteligência artificial. Então, Bom, são dados aqui que a gente recebeu da empresa. Então, sensacional. assim, Deixa eu te perguntar uma coisa que eu nem sei, não sei até que ponto dá para responder, mas assim, eu imagino que muitas pessoas, quando ouvem sobre inovações, sobre novas técnicas, pensam assim: ah, isso não é para mim. Então, antes de você que está assistindo, antes de falar isso não dá para mim ainda, quantas unidades você tem na Califórnia? 7, Paty. Sete unidades. Quer dizer, já é super viável você ter vários aspectos do seu negócio, vários agentes aí cuidando. Então, digamos, você tem 4 unidades, já é viável você ter pelo menos vendas nesse ponto. Dependendo, Paty, se você tiver se você tiver uma unidade, Uhum. dependendo do que você entende de necessidade e pensando de custo de investimento, se faz necessário, Sim, né? Não é também hoje, quando a gente está falando no projeto de inteligência artificial, né, tem empresas que estão surgindo aí, essa empresa mesmo, que é que a gente faz esses agentes, né? Acho que bem em breve aí eles vão já estar trazendo para o nosso mercado, né?
esse modelo de inteligência artificial com custo extremamente acessível, para fazer isso em escala, né? Escala. Então, hoje, depende, você vai ter projetos, você pode ter projetos de 20, você pode ter projetos de 30, 40, 50, depende do tamanho do seu projeto, né, do Uhum. formato do seu projeto. E aí, pô, é muito? Não sei. Talvez, muitas vezes é uma esteira, duas esteiras, três Você está esteiras, falando aí que você melhorou a conversão de 17 para 40 e alguma coisa. Assim, é só 41. para parar para fazer a conta de quanto representa isso em dinheiro, você já entendeu, né, que a gente está falando em outras escalas aí de ganho. Exatamente, Pati. Eu acho e eu falo isso sempre quando eu dou palestras e eu tento trazer esse cenário, né? Eu acho que cada vez mais você precisa entender o nosso negócio, né? Ele vem passando por uma transformação muito grande, né? Eu acho que com a entrada desses grandes players do mercado, fundo de investimento, né, cada vez mais pujantes, esse mercado ele vem se profissionalizando de uma maneira muito rápida, né? E os diferenciais que se falavam que eram diferenciais não são diferenciais, né? Eles viraram piso, é normal, você tem que ter, né? E quando eu falo diferencial, eu não estou nem falando de estrutura, eu não estou falando, não estou entrando, eu não estou entrando no ambiente da Patrícia para trazer esses diferenciais. Eu estou entrando no diferencial da competência do gestor, Sim. dele entender que ter uma inteligência artificial para dentro do teu negócio, ter um bot ou ter tecnologia que vai melhorar o processo de venda, de retenção, de experiência do cliente, isso é um baita investimento, né? As academias, Pati, elas estão cada vez mais migrando para um modelo de pagamento que é o modelo recorrente, né? Isso é no mundo, né? Sim. A relação de você falar de assinatura, isso é uma tendência. A gente está vindo de uma geração que é a Uhum. geração, né, do ser, não é a geração do ter. Então, eu não quero me apegar a nada. A hora que eu quiser, eu vou lá, cancelo, eu faço outro. É como brigar com um agregador, né? Quando você Não, olha é que nem isso, o táxi cara, brigando com o Uber, não adianta. Quem é táxi exatamente. hoje? Eu quero ser livre na minha escolha, É, né? Eu quero ser livre na minha escolha. E quando você olha isso, a gente tem que talvez trazer essa visão para as empresas de SaaS, sim. né? Quando você olha essas empresas de SaaS, né, essas empresas que de alguma maneira têm software por trás, têm tecnologia por trás, e aí você pode usar Uber, você pode usar a própria Netflix, você pode usar algumas dessas outras grandes empresas. Como que é a jornada desse cliente? Como que é a interação, né? Você pega a Netflix, você assistiu alguma coisa, ele já vai lá e coloca, ó, você talvez Ele já gosta sabe o que é a disso, próxima coisa que eu quero assistir, exatamente. né? Eu acho isso aqui maravilhoso, né? Então assim, você vai na Apple Music, Aham. você está configurando a Apple Music, que tipo de estilo de música que você gostaria? Aí você Uhum. coloca, né? Chegou na hora, você montou tua playlist, está pronta. Então, isso é Sim. tecnologia, isso melhora a experiência do uso do cliente. Então, tudo que Ex- for de tecnologia que você pode agregar, né? E para isso, Pati, essa relação e visão do gestor sobre tecnologia, ela é importante porque você precisa entender, ó, e olha isso, né? Você precisa entender que você não sabe tudo, Sim, você né? E a gente vê muito gestor querendo entender sobre tudo dentro do Sim. negócio dele. E aí o que que ele olha? Ele vai lá e entra no chat GPT e fala, não, eu consigo criar isso aqui. Assiste um vídeo no YouTube, não, isso aqui dá para criar. Aí ele vai fazer algo com pouca complexidade, com grande simplicidade, e na hora que bota para funcionar, ela começa a delirar, começa a não funcionar de maneira adequada. Aí ele, não, isso aqui não funciona, isso aqui não serve, eu não vou usar. Mas o problema não está na tecnologia.
está no Uhum. problema do conhecimento de quem colocou aquela tecnologia para funcionar, Sim, né? com certeza. Eu assim, eu já estou entusiasmadíssima que eu migrei todas as minhas perguntas, migrei todo o meu planejamento pessoal, pessoalzinho de coisas que eu tenho que fazer lá para o Notion e tem junto lá uma inteligência artificial e ele agora já conhece tudo sobre mim, conhece tudo sobre o meu negócio, sobre as coisas que eu penso, a facilidade. Eu sinto o Notion hoje como uma secretária. Eu devo ganhar por dia, e eu estou usando assim a pontinha, pontinha, pontinha de uma inteligência artificial. Eu devo ganhar por dia 1 hora, pelo menos. Eu falo lá para ele, vai lá na minha agenda, encontra um horário para eu conversar com o Carlinhos. Pronto, ele dá as sugestões dos horários para eu conversar com o Carlinhos. Daí eu só preciso conversar com o Carlinhos. Assim, isso é pontinha, pontinha, pontinha ou nada. Né? Agora, imagina numa academia você deixar todos os aspectos aí gerenciais, tudo que pode ser automatizado na mão dos nossos agentes aí. Não, e detalhe, tá, Pati? Sensacional. Estou muito entusiasmada com isso. Falando da nossa agente de vendas, né, uma Ah, outra coisa que é super legal, né? Se eu estiver conversando com ela, tá? Estou uhum, digitando. Vamos dizer que eu entrei no carro uhum. e eu mandar mensagem de voz para ela, ela me responde em mensagem de voz. Ah, não, sério? Deixa eu ver se eu acho aqui um teste que eu fiz. Eu vou Deixa pôr eu para te, você ver. deixa eu te perguntar, quanto tempo falta para ela conversar pelo telefone com uma pessoa que gosta de falar pelo telefone? Não é o meu Não caso. sei te dizer, Pati. Isso é uma boa Deve pergunta, ser tá? meia hora, né? Isso é uma Provavelmente. boa pergunta, mas já tem situações, né? Se vê onde o negócio está chegando, eu vou Esquece de filmo, procurar aí, que a gente está curioso. vou pedir para me mandar aqui. Eu filmo eu falando com você aqui, tá? Vamos dizer que eu estou falando com você, conversando. Eu consigo fazer um agente meu com a minha imagem. Se eu quiser Uhum. fazer um processo de vendas, eu converso com você em forma de inteligência artificial, Sensacional. através de Absoluto. um avatar que sou eu mesmo ou qualquer consultor de vendas. É, E é como, como, surreal. como o time de professores vê o uso da inteligência artificial? Pati, ainda Entenderam que pode ajudá-los ou não? muito, na realidade, toda essa questão, estou tentando achar aqui, tá? Tranquilo. Toda essa questão de. Lembra que eu estava falando que é a relação do que é processual, Sim. né? Se eu consigo, né? Mas uma coisa é padrão, tá? Uhum. Então, uma coisa é você ter padrão, a outra coisa é você não ter padrão. É difícil você padronizar aquilo que você não tem padrão, Se você não tem né? processo, você não tem como Se seguir. você não tem processo, né? Então, ou seja, você precisa ter um ponto de partida Uhum. para você treinar a tua inteligência Claro. artificial. Se você não tiver um processo descrito, como que você vai querer fazer com que ela interprete aquilo e passe a agir a partir daquele processo? A partir do momento que você tem um processo descrito, né? Então, assim, o meu método de treinamento é esse aqui. Tá. Seja por um professor, tá? Ou seja por uma inteligência artificial, não importa quem vai fazer. Precisa ser dentro desse processo. Então, eu estou dizendo que ninguém vai criar o que quer. Existe um Tá. padrão. Sim. A partir do momento que existe um padrão, qual o problema da inteligência artificial pegar daquele padrão, né, e desenvolver um treinamento dentro daquele perfil daquele cliente? Zero. O que que eu estou fazendo? Eu estou tirando um tempo que esse professor gastaria na frente do computador montando treino. Dando treino, Simplesmente eu estou usando ele para estar ali junto com o cliente, dando atenção para o cliente, fazendo né? atendimento de verdade. É sensacional. Fazendo realmente um processo Mandando, humanizado. mandando fechar a escápula. Pronto, fechei.
olha onde, né? Então, na realidade, não é. E as pessoas tá substituindo, não está substituindo ninguém. Não vejo dessa forma, longe disso. Eu treino com personal e eu viajo muito. A gente se encontra bastante por aí, né, Carlinhos? E assim, eu acabei baixando um aplicativo do pessoal da Dynamic, que é um aplicativo que também usa. E a primeira coisa que o meu professor falou é bobagem. Eu falei, não, eu baixei o aplicativo para você me dizer dentro desse aplicativo como que você quer que eu faça o treino quando eu não estou treinando. O que que ele Perfeito. prefere? Olha só, o que que ele prefere? Escrever um WhatsApp para. Ele prefere que eu filme a academia onde eu tô, mande para ele escreve um WhatsApp com o que eu devo fazer, eu tiro dúvida, ou ele prefere clicar, faz isso, isso, isso. E daí eu abro lá meu Ó, aplicativo, tem deixa eu dando ver como se está é meu aqui, Pati, ó. coisa e tudo mais. Me mostra. Não sei se dá para ouvir, tá? Vamos ver se você consegue ouvir aqui. Eu fiz uma pergunta para ela. Me mantém áudio essas informações ou quanto? Atualmente só consigo enviar informações por texto. Se precisar de mais detalhes ou tiver alguma dúvida, estou Quer ver? aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui que a gente estava condensando, que ela só podia enviar ainda mensagem por texto. É, Quer ver? mas ela Ó, já mas olha, falava que só podia botar em. eu mandei mensagem, ela já. Só consigo enviar informações por texto. Se precisar de mais detalhes ou tiver alguma dúvida, estou aqui para ajudar. Então, depois eu Sensacional. acho, vou procurar aqui o que ela já está falando. Então, assim, mas olha isso, eu mandei uma mensagem de áudio e você viu que não é aquela mensagem robotizada, né? Não é aquele áudio Não, não, não. robotizado, Não, não é aquele áudio do né? TikTok lá. Então, cara, isso é fantástico, Pati, né? Mais uma vez, talvez nós estamos melhorando a humanização do processo, né? A pessoalidade do processo ali de Eu alguma maneira, só, através da inteligência artificial, porque você tem, eu só vejo isso, eu só vejo a pessoa conseguindo deixar o tempo dela para lidar com a outra pessoa pro que tem qualidade, que é lidar com outra pessoa, interagir com outra pessoa. a gente tem a gente tem uma outra empresa, Pati, que é a parte de saúde corporativa. Tá. Né? Então, a gente tem uma inteligência artificial dentro dessa empresa que é uma agente de psicologia, Ah, né? E olha que legal isso, né? Chama NeuroWow, chama Wow tá. Life, né? Essa É, o empresa, Life, é o junto com o Life. Dado, e aí a gente é louco porque, olha isso, se fosse um humano, as pessoas não comentariam o que elas comentam por ser uma inteligência artificial. As pessoas não A teriam o mesmo vendedora nível é que de nem a abertura. vendedora que não responderia, vem para academia arrumar namorada, não é? Ela só responde Exatamente. humana. Se você vai arrumar Pois é, namorado, talvez eu não sei. Ou se não, muito, poderia até ser talvez mais grosso. Falar assim, puta, desculpa, mas não estou aqui opa, para essas sem coisas. graça. Né? Ainda. Enfim, né? Então, Então, as pessoas na NeuroWow, que é da Life, elas perguntam, elas sentem-se mais à vontade por estar falando com uma maquininha. com a inteligência artificial. Genial. Faz todo sentido, né? Você não se sente muito mais à vontade de escrever do que de falar pessoalmente com a pessoa? Você quer falar uma coisa difícil, é muito mais fácil escrever. Então, assim, você vai entendendo o comportamento, você hoje consegue. A grande maioria das academias hoje tem catraca com leitor facial, né? Sim, sim, Então, hoje tem interações que você consegue, a partir da face da pessoa, ler toda a face da pessoa e mandar para o relógio do professor como sim. está o estado emocional da pessoa. A Ah, partir não dali é que a ele Patrícia sabe chegou, a Patrícia chegou de bom humor. Ou a exatamente, Patrícia Paty. chegou cansada. Uma coisa que o professor pode demorar algum tempo para perceber que eu estou Ou cansada. seja, muitas Hoje vezes o meu cara treino fala, bora, preparei um treino para você hoje. Ou tá. seja, ele já vai Tá. saber que.
pela leitura, né, dos Ah. traços da face da Isso está Paty. integrado, isso você consegue integrar tranquilamente com o sistema. Fazer, isso você já colocou na Não, esse é um. A Califórnia? gente Ainda está não. nesse passo. Eu sei que isso já tem fora, Tá, tá? nunca Eu vi. sei que isso já tem fora, mas aonde está chegando o negócio, né? Olha a pessoalidade, olha como você vai trazendo, criando um processo de pessoalidade É. através da inteligência artificial, né? Carlinhos, Então, me diz uma coisa que ainda não é resolvida pela inteligência artificial que você queria que daqui a meia hora fosse, dentro da sua gestão de tudo. putz, Pati, tem várias coisas, tem muita coisa, Eu né? é Eu muito acho fácil, né? que Eu gostaria de descrever o projeto e o projeto sair pronto. eu vou te dizer, eu vou te dizer Hum. eu posso pegar aquele livro maravilhoso seu, jogar ele para dentro de uma inteligência artificial, eu tirar uma foto da minha academia, eu falei, monte uma academia como a Sim, Patrícia Tótaro montaria. sim. Não vai ficar muito distante, porque o nível também que você entende, mas eu estou dizendo que dá para Mas chegar assim, talvez ao este é o nível sonho, de, é. Eu entendo que esse é mas, onde a gente tem que mirar de acontecer mas mesmo. eu acho que o grande Mas a sua problema parte, hoje, dentro, aí eu vou te falar como CEO de academia, como que você gostaria, o que que você gostaria que fosse resolvido pela inteligência artificial, que ainda não é, ou todos os seus problemas já foram resolvidos? não, tem muita coisa para resolver, né, Paty? Principalmente quando a gente fala de pessoas, né? Hoje essa relação de colaboradores, de você, né, muitas vezes você acaba tendo, né, uma saída e uma entrada de colaboradores, né? A gente sabe que existe uma rotatividade natural. O Sim. professor que começa como estagiário, na hora que ele entra como professor, ele quer começar a partir do personal, Uhum. enfim, né? Eu acho que essa relação de contratação, eu acho que esse talvez seja o grande drama, não só, né, falando de Califórnia, mas como que eu melhoro isso, Aham. né? Eu sei que tem empresas que já estão usando inteligência artificial para lidar com essa individualidade de cada colaborador e com isso está melhorando os índices, né, De retenção do de colaborador, da mesma forma que a gente está retenção falando do cliente. do Acho- colaborador. Mas eu acho que eu tô num processo ainda, né, falando de inteligência artificial, de tentar pegar tudo aquilo que gera muito tempo do ponto de Ah, vista operacional, né? E aí eu acho que também é um processo, Paty, por mais que eu já estou fazendo muita coisa relacionado à inteligência artificial, é tudo muito novo, né? sim. Conforme você vai montando algo, e aí você faz uma reunião, na hora que o cara fala com você, não, mas espera aí, você só está fazendo isso, mas você poderia estar fazendo, você fala, meu Deus. Aí aquele processo que mesmo sendo operacional, ele pode ser evoluído algumas vezes, né? E você vai contemplando talvez pernas que até então você não tinha colocado dentro do projeto. Então, é... e aí você sai daqui, putz, espera aí, eu estava falando, pô, tenho venda, Hum. terminei venda. Só que eu não termino a venda aqui, né? Não. Com a matrícula, pelo contrário, É, começo está aí que você aqui. tem que começar a entregar, né? Aí que é difícil. Aí agora, como que eu amarro isso com o meu CRM para eu criar uma jornada de Uhum. contato com esse cliente, né? E eu identificando quais os touch points que eu preciso entrar em contato e que tipo de contato que precisa ser. Em que momento que eu vou fazer uma venda adicional? Em que momento que eu vou falar para ele indicar uma pessoa, né? Uhum. E essa pessoa que ele indicar, eu gero um fluxo já de conversa com essa pessoa. Cara, assim, Pati, o negócio não tem É, fim. eu pergunto todos os dias pro meu assistente virtual o que que você pode fazer para me ajudar hoje?
É isso. para ver quando vem insights de próximos passos que pode ser dado. Nossa, E é o que você está falando, né? Você consegue ter assistentes pessoais, sim. né? Então, assim, você consegue, assim, cara, é muito. Eu vou dar um exemplo, tá? Esses dias eu estava com o meu pessoal interno, porque a gente está fazendo todo uma reestruturação do nosso site. E eu falei, cara, vamos jogar tudo isso para inteligência artificial. Aí eu mapeei alguns sites que eu gostava, Tá, né? Dei as diretrizes, mandei comparar com o meu site, tá. como o meu site poderia ficar, né? E pedi para ele pegar as diretrizes e tal. Cara, ele me montou um mockup que eu virei pro pessoal, falei, ó, toma. Não precisa fazer nada. Falei, cara, copia. Olha Falei, só. copia. Agora só vê internamente como que isso vai linkar uma coisa ou outra. Mas eu falei, cara, tá pronto. E aí, lógico, né? Eu sempre falo, o segredo da coisa tá no prompt. É o como você pede as Uhum. coisas. E sabe uma coisa que é lindo, Paty? Que me A conte. nossa geração é uma das gerações que tem maior facilidade de criação de prompt assertivo dentro da inteligência artificial. Sabe por quê? Posso chutar e depois você me diz se eu errei. Porque nós viemos da geração analógica. Então, nós temos uma forma de pensar diferente de quem já nasceu digital. Seria isso? A nossa geração contextualiza. Uhum. A nossa geração é a geração do contexto, É, né? Não é a geração do você VC, não é, né? é, é. Tipo, já está acostumado a pedir e a receber, É né? muito Porque outra normal, coisa, sem nenhum treinamento, é muito normal. A primeira vez que eu abri o chat GPT, eu sou fulana, eu trabalho com isso, eu quero que você me diga isso. e o que que acontece, né? A gente vem de uma geração que está acostumada a usar o YouTube, né? Que é só perguntar o como, né? É. Como que eu faço isso? Como que eu no chat GPT não, você precisa dar dados. Você quanto mais conteúdo, né, mais contexto você gerar no prompt, mais assertivo vai ser a resposta que você vai ter. Então, ou seja, a nossa geração ela tem uma facilidade de ser mais assertiva, inclusive, na relação de criação desses contextos, né? Então, isso também é importante. Que o importante é você começar a usar, né? No Sim. começo, talvez vai vir uma resposta hoje, mas eu falo hoje pela gente aqui no escritório, eu preciso montar um projeto X, Aham. cara, tu. Aí muitas vezes eu ainda viro e falo, ó, corrige isso, muda isso, simplifica, tal, tum, acabou. Aí muitas vezes eu coloco uma coisa que é pessoal, que quem estiver lendo vai saber, puta, foi o Carlinhos que escreveu mesmo, Aham. e acabou. Mas quanto tempo se economiza com esse tipo de situação no dia a dia, né, Pati? Eu Muito falo que eu tempo. tenho, eu tenho, eu sou um cara que, cara, se eu tô aqui falando com você, se passar alguém aqui do lado, eu já tiro um pouco de concentração. Agora Sim. imagina para você escrever, para montar É super projeto. criativo. É. Assim, eu tenho ainda uma facilidade de colocar informações para o meu assistente pessoal aí, porque eu sempre fiz projeto escrevendo. A trilha da experiência é baseada no fato de que a gente escreve o porquê das coisas e depois vai tomando as decisões de projeto em cima disso. Então eu vou escrevendo, só que agora o que eu faço? Eu escrevo e só falo, melhor a escrita. Quando as pessoas me perguntam, eu acho que você está falando uma coisa legal para quem está assistindo a gente, Pati. Muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, mas por que você faz com a Pati Projeto? Né? Isso que você está falando, Pati, é bem legal, né? Porque eu falo, projeto da parte é quase que um projeto artesanal. É artesanal. Não é um Ctrl+C. E você acabou de falar isso. Você falou, você pega, você vai escrever, você entende. É o que você falou, existe uma jornada, né? E não é simplesmente pegar e passa aí o que você quer
E não, Desenhar, né? E é. tem todo um contexto. O que você faz é artesanal. O meu projeto vai ser diferente da pessoa que entrar semana que vem, que é diferente do que entrou ano passado. Se você pegar os seus projetos e colocar eles numa esteira, você vai ver que, cara, são totalmente diferentes. Realmente são feitos para a pessoa, né? Muito obrigada. E E tem um isso faz uma contexto, tu diferença usou essa enorme. palavra que ficou, agora eu vou até usar no meu speech de venda. E os projetos têm contexto. É o que você falou, que nossa geração aí tem contexto. E é isso, na verdade, o contexto é isso aí. Vou escrever quem é a Califórnia, por que que nós vamos botar a sala de ginástica lá no fundo ou aqui na frente, e vai ter um porquê. É isso aí. Por falar nisso, tem E mais um agora, já projetinho pensou que lindo saindo, a né, hora, da a hora que eu Califórnia em escrever breve. tudo isso, o chat GPT me gerar 10 versões, e daí minha equipe de arquitetura poder decidir dentro dessas 10 versões o que que eu pego de bom num e chega na 11ª entrega, vai ser legal quando a gente conseguir isso. Não, e você pode simplesmente pegar, pedir para ele entrar no nosso site, Uhum. contextualizar o nosso site com as nossas fotos e como que comparado, aí você coloca mais alguns projetos, eu comparado esses projetos, como que eu entrego algo de valor ou algo dentro do, ou seja, vai ficar mais. Cada vez. Imagina o conteúdo que isso vai gerar de transformação para quem estiver recebendo o projeto, que já é uma grande transformação, né? O projeto seu realmente é algo que quando você recebe, você olha, você fala assim, cara, é sonho. Eu brinco isso, eu sou suspeito para falar, tá, Paty? Para quem está Tem como assistindo a não gente amar esse aqui, cara, gente? mas eu sou suspeito para falar, cara, Obrigada. é sonho. Eu já sempre falei isso para você, eu não nego. Sempre quando eu falo, estou dando minhas palestras, falei, cara, quando fiz um projeto com a Paty, falei, estou realizando um sonho, né? Porque é realmente isso. Você sabe que, não, cara, é algo que é para você, é único, né? Eu acho que isso é muito legal, né? É Eu mais acho que importante. mesmo com inteligência artificial, Não, Paty, eu eu sou acho que muito você vai empolgada. poder usar as ferramentas para aprimorar, né? Sim, a minha, Mas a minha ansiedade de ter ferramentas para arquitetura, mais ferramentas que tem hoje, que as que tem hoje são muito simples, ainda não. Eu estou sempre tentando estudar o que tem de novidade, mas não tem nada ainda que faça melhor do que nós. Mas a ideia é mais ou menos como eu falei do seu professor. A ideia é que no momento que algumas atividades consigam ser sistematizadas aí, você simplesmente ter tempo, você tem mais tempo até de ser criativo. Né? A hora que você tira a sim, atividade repetitiva, você se torna mais criativo e aí é lindo. E Carlinhos, me diga, que dica você dá para esta pessoa que está aqui do outro lado da nossa tela começar amanhã, não digo, vai ao ar na quinta-feira, para começar na segunda-feira a dar esse passo de usar inteligência artificial na sua academia. Primeiro é não ter medo. Não vai substituir ninguém, gente. zero. Zero. É, a primeira coisa, Pati, eu vou começar literalmente do início. A primeira coisa é entenda o que é inteligência artificial. Se você ainda não começou a usar o chat GPT, e tem Gemini, tem outras ferramentas, Adapta, enfim, são várias ferramentas. Ferramentas baratas, né? Que você pode usar a parte freemium, que dá até um certo ponto, mas que já vai ajudar muito, mas Uhum. que são ferramentas baratas. Começa a entender o que ela pode fazer por você, né? Então, assim, isso talvez seja a primeiro ponto, né? Entenda o que é inteligência artificial e o que ela pode fazer por você ou pelo seu negócio. A partir desse momento, né, é encontrar uma empresa, entender em que lugar dentro da tua empresa que você precisa desenvolver uma agente, Uhum. né? Na grande maioria já tem a resposta, é vendas, Vendas. né? É vendas. Então, Vendas e marketing, né? encontre uma empresa que faça algo sério e que possa te ajudar nessa jornada de implantar isso dentro da tua empresa. E aí você vai ver realmente, né, a diferença que isso pode fazer dentro do teu negócio, né? Mas, como eu falei, precisa ter processo, Patinho.
Eu diria né? que o zero é mapeia os seus processos. Se for o caso, descobre que você não tem e cria. Mas eu tenho um ditado, hoje eu tive uma reunião de planejamento com a turma aqui, e aí ele falou, pô, cara, você está pedindo isso, mas a gente não tem isso ainda, né, no nosso escopo. Falei, tudo bem. Eu falei, cara, do zero para o um é 100% de resultado. Exatamente. Então, não queira acelerar, não queira, né? Então, ou seja, o que você não pode é olhar para esse negócio, né? E eu lembro, Pati, que quando eu comecei das minhas palestras de marketing, Uhum. eu lembro que as pessoas falavam de Instagram, de Facebook, de redes sociais, né? E eu via perguntas, mas, Elias, será que isso vai pegar mesmo? Né? Então, eu vejo que tem muita gente torcendo o nariz. Pô, será que isso realmente, cara, tem que usar? Será? Vai ter que usar. Eu não imagino daqui 2 anos, 3 anos, ninguém que não esteja usando a inteligência artificial dentro de um processo de vendas, Paty, pela lógica razão do que a gente falou aqui durante, Sim, né, o total. nosso bate-papo. Então, vai ser uma realidade. Né? Então, se você entende como precisa funcionar para você implantar isso dentro do teu negócio, já começa a se preparar para isso. Né? Então, eu acho que ter os processos, entender os processos que você precisa ter dentro da tua empresa, seja em venda, seja em marketing, seja no comercial, seja no técnico, eu acho que já vai ajudar muito para que você tenha um caminho para ser entregue para quem confecciona isso, para deixar o mais próximo e mais pessoal de acordo com o teu projeto, com o teu negócio. Acho que esse é o caminho, é literalmente começar do início, Pati. Né? Eu sempre falo, eu tenho um Do ditado que todo zero mundo para um é também. 100%. Eu vou agora tatuar essa frase aqui na minha frente. Do zero a um é 100%. Tem outra que eu adoro, que é o óbvio é uma merda. Né? Então, tipo, Essa, parece que é essa eu não óbvio, preciso mas estar. É. não é óbvio. Né? Então, eu conto uma história, tá, Paty? Para simplificar isso, eu sempre falo o seguinte: eu lembro que um amigo meu pintou a academia no final de semana, né? E virou para a senhora da limpeza e falou: Hum. depois a senhora pode limpar as plantas que respingou tinta nas plantas? Aí no outro dia ele chegou na academia, as plantas estavam todas mortas, né? E ele falou: nossa, mas o que que aconteceu? Ela falou: mas tinta não se livra, não se limpa com solvente, né? Então, ou seja, era tinta à base de Em geral, eu água, falo que o óbvio tem que ser dito. era tinta à base de água. Então, muitas vezes, sim, você precisa explicar, porque o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. Pode Né? estar Então, só na sua cabeça. Sim. exatamente, e muitas vezes, quando você não tem processos, Paty, né, É. tá na tua cabeça, só que, cara, não adianta, se tá na tua cabeça, não tá mais em lugar nenhum, inclusive nas Não. pessoas que estão dentro do teu negócio. Né? Eu gosto de explicar como se faz um processo da seguinte forma, porque é assim, é muito complicado você contar para arquiteto que arquiteto tem que ter processo, tá? Então, quando entra algum colaborador novo na nossa equipe, eu explico o seguinte: tudo que acontece, se a gente tem algum tipo de inovação, se muda alguma coisa, se quer mudar alguma forma de fazer uma coisa, você tem que escrever como se alguém de Marte viesse aqui, nenhum de nós estivesse aqui, essa pessoa de Marte entendesse e conseguisse replicar. Aí a gente tem um processo. É isso, lindo, adorei também, É, Pati. Boa coisa de analogia. Não, vou usar, Cris, eu que adorei. Eu tô assim, eu não sei, eu preciso terminar, tá terminando aqui nosso tempo, mas eu tenho tanta coisa para te perguntar que depois você fica mais uns minutos comigo em off, porque foi sensacional. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo está assim com a cabeça borbulhando. E eu queria assim, o que eu mais quero pedir para você que está assistindo é volta, assiste tudo de novo.
faz a sua lista, estabelece os seus projetos e começa, porque não é mais optativo. Carlinhos, e você, eu deixo com você o final, só agradecendo demais a sua generosidade de estar aqui, de contar tudo, de contar seus números, de abrir tudo. Assim, você, como sempre, ajuda demais a mim e ao mercado. Muito obrigada. Não, que isso, Pati. O pedido é uma ordem. Quando você pede alguma coisa, opa, prontidão. Eu que queria agradecer o espaço. Eu sei o quanto você é extremamente seleta com a sua audiência, quanto você importa com quem você traz, com quem você coloca aqui para conversar com você, porque não é só sobre você, é sobre a sua audiência, as pessoas que te seguem e o quanto você valoriza isso. Então, queria agradecer o seu convite, né? A gente aí vem numa parceria de muitos anos. Eu acho que esse ano foi a realização de um sonho nosso, né? Tá palestrando na Muito. HFA em Las Vegas, no primeiro Fórum Brasileiro. Pô, Nossa, foi uma nossa, honra estar do teu lado. Foi assim algo, foi literalmente a realização de um sonho, eu não né? podia estrear de Então, forma melhor numa palestra na HFA IRSA. Foi eu acho sensacional. que, exatamente, eu acho que coisas como essa, né, acabam unindo a gente mais, né? Eu acho que solidificando o que a gente já tem, que sempre foi essa parceria dentro do mercado, né? E sempre muito forjado, né, em cima de valores, né, e de integridade. Então, pode contar comigo. Agradeço pelo convite mais uma vez. E para todo mundo que está assistindo aí, né, esse conteúdo. Tem vários outros conteúdos aqui no canal que são assim de uma qualidade absurda. Então, o tempo que você tira para Netflix, né, faz a série da Paty, né? Então assiste a Bora série para da o Paty, Patflix. E é bom o que dá para eu ouvindo Patflix. no carro também. Então, É pô, isso, Paty. Muito muito obrigado mais uma obrigada. vez. Obrigada, Carlinhos. Obrigada a cada um de vocês que está aqui. Até quinta que vem.